Olá, eu sou o Patrick Leonan. É uma alegria estar recebendo você aqui no canal Querigma Palavra Viva para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque uma pessoa para que essa palavra também chegue ao coração dela. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 5 a 9. De fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. O instinto tende à morte. O Espírito tende à vida e à paz. Porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Mas vós não seguis o instinto, e sim o Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Para compreendermos então a palavra de Deus, é preciso saber o que significa a palavra instinto. Instinto significa ação natural independente da razão, que faz com que o homem haja com uma finalidade específica. Ou seja, faz com que o homem haja sem pensar. Sem pensar em quê? Sem pensar nas consequências. Nas consequências que tais atitudes geram. E aqui, como homens e mulheres de Deus, falamos de uma vida espiritual. O homem que vive segundo os instintos vive a experiência de um amor egoísta. É um amor de si contra si. Então, o homem ele não se realiza pelo egoísmo, mas antes o egoísmo o tende ao fracasso e à morte. É isso que a palavra de Deus nos alerta. O homem que vive segundo os seus instintos, segundo a sua carne, segundo os seus prazeres, é o homem que faz uma experiência de um amor egoísta, de um amor que só pensa em si, de um amor que só pensa nos seus prazeres, nos seus desejos, mas é também o mesmo homem que faz a experiência do fracasso e a experiência da morte. E a palavra continua dizendo, porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem o pode fazê-lo. Os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Ou seja, a tendência da vida daquele que vive de forma instintiva se torna hostil a Deus. O que isso significa? Se torna inimiga de Deus. A palavra está nos dizendo que não é possível agradar a Deus vivendo uma vida segundo os instintos. O instinto, ele é hostil a Deus. O instinto é inimigo de Deus. E por que é inimigo? Porque ele não se submete às leis de vida de Deus, às leis restritivas. Os instintos não se submetem à vontade de Deus, mas deixam-se ser governado pelas vontades humanas. Mas isso é a experiência que Paulo quer nos apresentar. Deus não nos criou para a morte, mas Deus nos deu a vida. E a palavra de Deus mesmo diz que Ele é a vida e a abundância. Então, não fomos criados para a experiência do fracasso e da morte. Fomos criados para a experiência da vida. Mas o que essa palavra quer nos dizer hoje? Ela não é condenativa. Ela é instrutiva. Paulo quer nos mostrar dois caminhos. E esses são os caminhos. Os caminhos de quem vive segundo os instintos e o caminho de quem vive segundo o Espírito. Então, não é para condenar, é para nos alertar. Olha, se viver segundo os instintos, tendes a trilhar o caminho da morte. Mas se viveres segundo o Espírito, tendes a trilhar o caminho da vida. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus veio para nos dar a vida. Deus veio para nos dar uma vida em abundância. Então Ele nos apresenta esse caminho. Deus nos apresenta esta nova possibilidade de vida. E que vida é esta? Uma vida renovada pelo Espírito de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma proposta de vida nova para mim e para você. E que proposta é essa?
deixar-se ser conduzido pelo Espírito, deixar que o Espírito dê vida à nossa vida. Essa é a experiência de viver uma vida segundo o Espírito. O Espírito de Deus se instala em nosso espírito como princípio de vida nova. Primeiro inspira ações concordes com Ele e depois estende seu poder até vivificar o corpo mortal. Amado irmão, amada irmã, a vida segundo o Espírito, ela é viver em concordes com Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Nos faz viver em conformidade com a palavra de Deus. Nos faz viver em conformidade com a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus, que homens e mulheres sejam despertados interiormente para esta vida nova, uma vida guiada e conduzida pelo Espírito de Deus. Aí então temos uma promessa de Deus lá no versículo 19. O Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se compartilhamos sua paixão, compartilharemos sua glória. Então o Espírito nos comunica isso. Primeiro, atesta o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é isso que Deus quer resgatar hoje em mim e em você. Primeiro, o nosso olhar para nós. Primeiro, você é filho amado de Deus. Jesus te ama. E segundo, você é herdeiro. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Herdeiro das graças divinas. Então, se você fizer a experiência hoje de tomar a decisão em seguir o caminho do Espírito, receberás então a herança de Deus. Partilhará da herança de Deus. É o que diz a palavra. Compartilhamos sua paixão, mas também compartilharemos sua glória. É isso que Deus quer derramar sobre a nossa vida hoje. Derramar a glória. A glória que nos faz ter uma vida nova. Por isso, amado irmão, amada irmã, o único capaz de nos dar uma vida nova é Deus, através do Espírito Santo. Eu não sei como você se encontra hoje, qual o seu estado de vida, mas eu sei que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos foi capaz de ressuscitar Jesus. Imagina o que Ele não é capaz de fazer na sua vida e na minha vida. Por isso, a palavra não vem para condenar. Não vem para condenar se você ou se eu estamos vivendo segundo a carne. A palavra vem para nos trazer uma boa nova. A palavra vem para nos dizer que é possível ter uma vida nova. E a vida nova é em Cristo Jesus. A vida nova é segundo o Espírito. É deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo.